Muito obrigado, Sr. Presidente. É um privilégio e um prazer estar aqui neste colóquio a representar a Comissão das Migrações do Conselho da Europa, da Assembleia Parlamentar, e também um pouco para demonstrar que Portugal é um país em que há um generalizado consenso relativamente à política de acolhimento de refugiados, e isso leva-me a dizer que faço minhas as palavras, cometo a ousadia fazer minhas as palavras do Sr. Presidente na abertura que fez e no que disse agora, e também o discurso, algo até emocionado, que ouvi da Sra. Deputada que está à minha direita, sobre esta matéria, com a qual estaremos quase, imagino eu, todos de acordo. Aproveito também a oportunidade para cumprimentar a Sra. Teresa Dito Moraes, que ela sim é uma referência nesta matéria, uma especialista, e que tanto tem feito com a sua equipa ao longo de muitos anos, como outros portugueses que a acompanham e que têm acompanhado noutras instituições também, no mesmo sentido, o Sr. Alto Comissário e, obviamente, em particular, o nosso convidado que está aqui hoje e que é um exemplo para todos nós e sobre o qual o seu percurso nos deve fazer pensar. Mas eu gostava de levar um bocadinho esta discussão também, um bocadinho mais de forma pragmática, talvez para o terreno. O relatório que eu estou a fazer, que ainda não está terminado, terá que ser apresentado até junho, pretende observar uma forma de reduzir os impactos humanitários da crise dos refugiados. E há uma coisa que parece fundamental distinguir desde já. Nós não podemos confundir refugiados com migrantes. O estudo do refugiado é uma questão muito particular, muito fundamental, à volta da qual estaremos todos de acordo, e não podemos, temos mesmo de distinguir o que é os privilégios, os direitos e os apoios que devemos dar a um refugiado que é dado aos imigrantes ditos normais. Portugal é um país de imigrantes, é um país de imigrantes, é um país também foi um país de refugiados. Não nos podemos esquecer disso. E penso que é por isso também que a nossa sociedade aceitou com tanto voluntarismo, que vai desde as IPSS, às câmaras municipais, ao Governo, à Assembleia da República, a todos aqueles que participam neste esforço de acolhimento. Penso que todos nós temos algum familiar, algum vizinho que já passou por uma situação semelhante a esta. É também por isso que as comunidades que vivem em Portugal, que vieram de outros países, são casos de sucesso de integração. Não deixa de ser curioso que, ao contrário de Portugal, sejam países como, por exemplo, o Reino Unido ou França, que também foram dos primeiros a acolher refugiados, que tenham hoje sentido mais problemas nesse mesmo acolhimento e que passem crises como nós, felizmente, nunca conhecemos. Talvez pela nossa forma aberta que tivemos de integração e não talvez tanto de guetização. Mas também é importante dizer o seguinte: do ponto de vista da ação comunitária, da ação da União Europeia, nós não podemos olhar para o que se passa atualmente como uma responsabilidade apenas de quem está em Bruxelas. Eu recordo-me, quando era mais novo, e participava em vários fora de juventudes partidárias e políticas e até relacionadas com a NATO, uma das questões que mais dividia o Norte e o Sul era precisamente a necessidade de uma política comum de migrações, de uma guarda costeira comum, e nunca conseguíamos chegar a acordo. Entre os partidos políticos da esquerda à direita estávamos de acordo, a divergência era sempre entre o Norte e o Sul. E, infelizmente, o tempo veio a dar-nos razão quando nós definíamos que devia haver uma aproximação, uma ligação muito mais coordenada e relacionada da União Europeia relativamente a este tipo de problemas. Isto leva-me a dizer também que hoje a Europa estará mais preparada para conseguir dar uma resposta mais eficaz aos problemas que vierem a acontecer no futuro. Chegámos demasiado tarde ou fomos demasiado desatentos à forma, ou ao choque, ou ao repentismo com que esta crise nos entrou pela porta adentro. E eu devo dizer que nós não devemos enfrentar o problema dos refugiados. Nós devemos enfrentar a questão dos refugiados, que tem coisas boas e tem coisas más, tem consequências muito positivas para a Europa, como também tem problemas muito graves para as pessoas que fogem do seu país e que, no meio deste percurso, sofrem com a pobreza, com a fome, sofrem com a insegurança, sofrem com o risco. E é por isso que eu dizia que o objetivo do meu relatório é minimizar estes impactos. E, infelizmente, ou felizmente, o politicamente correto nesta questão costuma ser inimigo do próprio refugiado. Ou seja, nós, ao querermos fazer tudo aquilo que nos parece o melhor, muitas vezes não estamos a ajudar da forma que devíamos, ou não estamos a dar as ferramentas às pessoas que elas esperavam ou que elas têm necessidade. E basta para isto ver que a Europa, de tal certa forma, até a resposta que deu atrasada, demasiado tarde, foi, na opinião de vários especialistas que tenho ouvido pelo terreno, precipitada e até exagerada em algumas formas. Basta nós queremos comparar o que são as condições dadas, por exemplo, pelo Acnur aos países de acolhimento
e aquelas que são dadas pela própria União Europeia. Basta comparar os períodos de integração, basta comparar até as verbas que são dadas, para percebermos que a Europa, talvez com o peso na consciência de querer reagir rapidamente por uma desatenção de muitos anos, exagerou até em algumas questões que criou. Por outro lado, devemos ter uma abordagem também realista do ponto de vista da transição e da forma como as pessoas percorrem o seu percurso até chegar a estes países. Eu recordo de ouvir a doutora Teresa Tito Moraes uma vez a dizer que era fundamental abrir corredores em que as pessoas pudessem ser apoiadas diretamente e não enfrentarem os obstáculos que muitas vezes são aqueles que lhes causam mais dificuldade, como, por exemplo, também a forma como a ajuda alimentar é dada em alguns países, mesmo antes de chegar à Europa. Hoje em dia é possível já verificar que o facto de terem chegado tantos refugiados à Europa, e imigrantes também, tem muito a ver com a falta de organização, a falta de apoio, ou até os conflitos que aconteceram em alguns percursos que normalmente seriam países até de acolhimento de milhões de pessoas que fugiam dos seus próprios países, falo no norte da África, sobretudo nessa zona do globo. Mas para dizer o seguinte, eu vou tentar ser um bocadinho também, não digo provocador, mas pouco politicamente correto numa ou duas questões que me parecem relevantes. E era bom também ter aqui a opinião das pessoas que estão presentes. Por exemplo, é uma matéria que divide muito a discussão sobre o que deve ser a política de redução de impactos tem a ver com a criação dos ditos hotspots. Todos nós estamos de acordo que o sistema de recolocação de refugiados é muito lento, demora muito tempo, é muito vagaroso, tem poucos técnicos e grande parte dos problemas dos refugiados acabam por acontecer nestes períodos que estão à espera já em solo europeu. Ou seja, há dinheiro da Europa, há dinheiro dos Estados-membros. Faço aqui um parênteses para dizer que a Grécia, um país numa crise monumental, uma crise muito pior do que a nossa, tem sofrido este problema com muito mais intensidade e tem reagido bem, tem sido exemplar face a outros países que não têm nada destes problemas e não têm tanta abertura para acolher os refugiados, mas mesmo assim continuamos a ser eficazes. Ou seja, temos vontade política, há dinheiro, há países para acolher. Portugal abriu as portas e ofereceu uma cota enorme e mesmo assim não a consegue cumprir porque o processo é muito burocrático, demora muito tempo e não se pode, de alguma forma, também colocar nos países como a Grécia, nos países de transição, funcionários de outros países a tomar decisões sobre a entrada ou saída naqueles países. E, portanto, há aqui várias matérias que é preciso tomar decisões rapidamente, que podem passar, por exemplo, por ter uma organização europeia que tome este tipo de decisões, uma organização que se substitua aos próprios Estados-membros, tenha recursos, mas não podemos permanecer no meio da ponte, em que, por um lado, queremos proteger a soberania de cada país nas suas fronteiras e, por outro, queremos que a União Europeia resolva o problema que está nas fronteiras desse país ou da União Europeia. Há opções que vamos ter que tomar, por mais soberanistas que elas sejam, ou por mais integracionistas que elas possam vir a ser. E parece-me que aqui é um ponto importante para dar o passo seguinte. Por outro lado, penso também que é importante, para reduzir este impacto, que a União Europeia e aqui os Estados-membros têm um papel importante e, sobretudo, Portugal, com a relação que tem com a África. Se nós andarmos um bocadinho para a África com mais alguma atenção, reparamos que muitas vezes, ou nem sequer temos noção, mas a União Europeia é o maior dador mundial de ajuda humanitária. E quando nos apercebemos, muitas vezes, o braço da ajuda humanitária anda numa parte do globo completamente diferente da cooperação e do desenvolvimento. Ou seja, são áreas que não se coadunam, que não trabalham em coligação e, se calhar, muitos dos problemas que temos hoje nestes países, muitos dos problemas humanitários que enfrentamos nestes países, podiam ser minimizados ou podiam ser até resolvidos com um impacto maior da ajuda humanitária ou da cooperação e desenvolvimento nestes países que são a origem de muitos destes refugiados ou dos tais migrantes económicos. Devo também dizer que António Guterres, quando esteve aqui na Assembleia da República para receber o prémio do Conselho do Prémio dos Direitos Humanos da Assembleia da República, penso que foi nessa vez ou foi numa outra anterior que esteve cá, frisou mesmo esta questão como fundamental. Ou seja, a Europa, de alguma forma, tem a sua responsabilidade quando, pela dimensão que tem, pelo impacto que tem, pelo soft power que pode desenvolver, se torna um anão político do ponto de vista internacional. E isto talvez seja uma mensagem, eu costumo dizer que o Trump, se tem alguma coisa boa na sua existência, é permitir que a Europa seja mais responsável e assuma mais a sua posição como
ator político internacional. Tudo o resto eu abomino, como deve imaginar. Mas esta é uma grande verdade por uma razão muito simples, na minha opinião. A União Europeia, como ator político, não tem agido em função de uma agenda global, mas sim em função da agenda de alguns países que lideram a sua agenda internacional. E o resto dos países vão um bocadinho atrás. E deste ponto de vista, acho que a Europa pode fazer muito mais nos seus países vizinhos. A política de vizinhança da União Europeia não se pode estender só aos países da adesão, mas sim aos países do Norte de África, aos países da África e de outras regiões do globo, do Cáucaso, etc., que podem ter aqui um papel, onde a Europa pode ter um papel diferenciador e, sobretudo, projetar maior responsabilização também e assumi-la do outro lado. Ou seja, que possa, de alguma forma, ajudar a que estes países e estas pessoas tenham menos necessidade de fugir dos seus países. Porque nós estávamos a olhar para o caso da Síria, por exemplo, o que é que a Europa fez neste caso? Qual foi a sua posição? Vamos olhar para o caso do Iraque, qual foi a posição da Europa? Até pouco concertada, neste caso em concreto, e aí penso que temos de ter outra posição. E por isso o debate sobre a questão da defesa e da segurança na Europa vai ser um debate importante nos próximos tempos, porque a Europa vai ter que ter, obviamente, uma política de defesa comum e, sobretudo, uma política de cooperação mais eficaz no terreno. Mas eu não vos roubava muito mais tempo, mas queria apenas dizer-vos o seguinte, antes de ir ao caso português. Na minha opinião, muito sincera, há uma grande hipocrisia de muitos Estados-membros europeus na forma como ou não assumem a sua cota-parte de partilha do esforço de acolhimento de refugiados, como também há daqueles que, apesar de terem um discurso politicamente correto, não cumprem a sua função nessa condenação. É verdade que se todos os países cumprissem a sua cota, e haverá em breve uma decisão do Tribunal Europeu sobre a obrigatoriedade que estes países têm de respeitar a decisão da União Europeia relativamente ao acolhimento de refugiados, é também importante dizer que não há uma clara posição comum dentro do Conselho, porque muitas vezes as posições cá fora são uma coisa, dentro do Conselho são uma completamente diferente. E eu quero dizer que alguns países viram-se forçados a tomar medidas, foram empurrados a tomar medidas pela falta de capacidade da Europa de chegar a um consenso e de chegar a uma decisão. Mas, para terminar, e indo ao caso português, permitam-me dizer o seguinte. Como todos já reparámos, em matéria de política de acolhimento de refugiados, e como o Sr. Presidente disse muito bem no início desta intervenção, Portugal é um país que tem sido um país exemplar na forma como acolheu refugiados, como a sociedade se uniu, como o país se uniu, e é verdade também que isso tem feito a diferença lá fora relativamente à própria imagem, a imagem de Portugal. Mas também devemos olhar cá para dentro, e penso que este colóquio que a Comissão de Negócios Estrangeiros organizou é importante para nós também podermos ouvir os verdadeiros refugiados e não termos colóquios como temos pelo país fora, em que falam 300 especialistas e os refugiados têm um bocadinho para falar no final. Porque nós temos sido, todos, aqui penso na Assembleia da República, os partidos solidários a tentar ao máximo ajudar a que esta matéria seja a mais consensual possível. É por isso que eu digo sempre que quando as políticas são contínuas e não são alteradas todos os anos, Portugal tem sucesso. Basta ver o caso da política de acolhimento, em que acho que os governos todos, os últimos 20 anos, sempre acrescentaram e sempre melhoraram aquilo que era a política de refugiados. Mas aqui em Portugal acho que há um desafio que temos todos. Fico com a sensação clara, quando visito as mais diversas instituições, que uma coisa é aquilo que o governo quer fazer, é, digamos, o cenário macropolítico que o governo define, aquilo que é definido pela Assembleia da República, aquilo que são os direitos dos refugiados e dos migrantes quando chegam a Portugal, do ponto de vista dos direitos que têm, do acesso ao setor da saúde, do acesso às aulas de português, do acesso à formação profissional, do acesso à sua segurança, do acesso à educação, e do ponto de vista daquilo que é pensado e valorizado de forma até bastante descentralizada, que muita gente discorda, mas eu acho que até é uma vantagem, de certo ponto de vista, num país como Portugal, tem vantagens e desvantagens, mas há dias ouvi aqui o Presidente de Câmara de Almeirim, num colóquio que tivemos, e de facto num país, faço só aqui um parênteses, permitam, mas num país em que, por vezes, as instituições públicas não são tão rápidas a reagir no terreno, o facto de estarem em concelhos pequenos, em que a IPSS ou em que a Câmara Municipal vai facilitar o acesso a um conjunto de serviços, isto faz toda a diferença. E a frustração que eu acho que há em alguns refugiados que estão nas grandes cidades, às vezes da falta de resposta dos serviços públicos, face àquilo que lhes é anunciado, tem muito a ver com isto. E, portanto, eu acho que há vantagens claras na descentralização, como também tem vantagens claras a concentração, que permite um acompanhamento muito mais eficaz, uma formação e uma adaptação da pessoa ao território. Mas dizia o seguinte,
Penso que o passo que temos que dar ainda, e é um passo que não digo que seja responsabilidade do Governo, é uma responsabilidade nossa, porque isto também demora tempo e é preciso afinar estas situações, é que os refugiados, quando se dirigem hoje a um conjunto de serviços, o tratamento que têm é muito diferenciado em função da pessoa que está lá. Eu diria até que, se calhar, e está aqui o nosso alto comissário a ouvir-me, e sei que está ali uma pessoa muito importante no Gabinete de Ministro Adjunto, que tem muito a ver com estas matérias, se calhar mais do que nós conseguirmos garantir o acesso de refugiados a todos os serviços de finanças de Lisboa, se calhar era mais útil ter só um que tivesse mesmo vocacionado para os refugiados, porque cada vez que mudamos de pessoa ou de atendimento, o nível de cooperação, o nível de disponibilidade, o nível de serviço nem sempre é o mesmo. E depois às vezes notamos que as pessoas, os próprios refugiados, sentem estas barreiras e alguma frustração na forma como são atendidos. Quero isto dizer o que é para terminar. Acho que Portugal tem uma política de acolhimento eficaz, uma política de acolhimento exemplar, uma política de acolhimento que faz todo sentido nos tempos modernos. Penso que há agora um caminho a fazer de correção, de aprimorar, de melhorar. E penso que para isso, melhor do que ninguém, a doutora Teresa Tito Moraes pode nos ajudar a elencar essas dificuldades. Muito obrigado, Sr. Presidente.